Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é a Júlia, integrante do PET Letras. Hoje vamos gravar nossa última videoaula sobre os livros, a parte de literatura do vestibular da UF, que acontece nesse dia 27, próximo domingo. Então, a gente vai falar agora do livro A Síbila, que é um romance da autora Augustina Bessa Luiz. A gente vai falar um pouquinho dessa autora, vamos lá? Bom, pessoal, quem foi Agostina Bessa Luiz? É uma escritora portuguesa, nascida em 1922, viveu até 2019, uma das maiores autoras da literatura portuguesa, conhecida pelo seu estilo complexo, reflexivo e crítico, trazendo aí muitas críticas sociais, muitas críticas da sociedade, do contexto dos livros que ela escreve, sempre está atrelado à crítica à sociedade. Ela é vencedora do Prêmio Camões, maior honraria da literatura em língua portuguesa, e ela traz sempre aí as mulheres, como figuras centrais de sabedoria e resistência, principalmente nesse livro, A Síbila. O que significa Síbila? Mulher sábia, intuitiva, profética. Na obra, Quina é a Síbila, que ela é a personagem central, uma figura forte, crítica, fora dos padrões tradicionais da sociedade atual daquela época. Síbila, na verdade, seria como se fosse uma vidente com poderes sobrenaturais. Mas não é o que acontece no nosso livro, no nosso romance. A Síbila ela não tem os poderes sobrenaturais de uma vidente. Ela é uma mulher esperta, uma mulher centrada, uma mulher forte, líder da sua família. É o que a gente vai saber mais quando eu for falar do enredo do nosso livro, tá bom? Bom, o enredo básico, sem spoilers, é que é narrado por terceira pessoa. O narrador, ele tem o narrador onisciente, que é o de primeiro plano, e o narrador de segundo plano, que é a Germa, a sobrinha da nossa personagem principal, a Quina. Mostra a vida cotidiana da Quina e da família dela no interior da cidade do país Portugal, na casa de Vessada, que é lá que vai passar circularmente todo o enredo da história, todo o enredo do romance vai ali estar em torno dessa área rural, do interior de Portugal, que vai valorizar o campo, e vai falar da família, da construção da família da Quina. Mistura memórias, mistura reflexões do cotidiano familiar, vem trazendo também a questão de relação afetiva, de família, aquele amor que surge ali com outro membro da família, não necessariamente esse membro sendo de sangue, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da história, como que começa, e essas relações, e as relações que podem interferir aí nas questões do vestibular. Como eu já falei, o destaque desse livro, da Síbila, é para a força feminina, é para a mulher centrada, na figura central do livro. Então, vai trazer, eu espero que vocês esperem questões que sejam referentes a esse livro, questões de cunho feminista, questões que vão trabalhar o feminismo lá naquela época, sendo assim atemporal essa leitura. É uma leitura maçante, é uma leitura difícil, às vezes vai misturar muito vocabulário, porque é escrita em língua portuguesa de Portugal. Então, às vezes, a gente vai confundir alguns falsos cognatos que existem aí, diferenças do português brasileiro para o português de Portugal. Isso também pode dificultar a leitura. E é uma leitura, assim, que você vai começar a leitura, talvez você tropece nesses empecilhos de linguagem e dá até aquele, nossa, mas que maçante essa leitura, muito difícil. Mas a história inteira, no geral, o enredo em geral é muito bom. E o enredo, em geral, ele entrega que as mulheres são sábias à frente de tudo, estão à frente das suas famílias e tem um grande plot twist no final, que eu vou contar para vocês também mais para frente. Vamos, então, por partes. Tudo começa com a história da Germa, que é a sobrinha da Quina, relembrando da tia dela, uma mulher forte, uma mulher... uma mulher que despertava curiosidade, que tinha um senso crítico tamanho, um senso crítico que impressionava a todos ali, todos os familiares ao redor e também todas as pessoas da sociedade ali que participam do círculo social da Quina. E a Germa ela vai começar com essa lembrança da Quina e daí vai desenrolar as histórias, começando pelos pais da Quina, a Maria
a Maria e o Antônio Teixeira, perdão, deixa eu verificar se é o nome dele mesmo. A Maria da Encarnação e o Francisco Teixeira, né, que são os pais da Quina, que é a Síbila. E ela vai contar como eles se conheceram, que a mãe da Quina conheceu o pai dela há só 9 anos de idade, e esse era um cara muito boêmio, era uma pessoa que gostava de curtir, gostava de estar ali cortejando várias mulheres, até mesmo as pessoas que trabalhavam na casa, né, na casa de Vessada, que era a casa que posteriormente a mãe da Quina foi morar ali ao lado do Francisco Teixeira. E vai contar, né, como a mãe da Quina sofreu muito por ter aí um marido boêmio, um marido que estava sempre na rua, que sempre cortejava outras mulheres. Inclusive, a história conta que ela perdeu vários filhos por fazer jejuns demais, para tentar prender a atenção daquele marido, vai trazer esse drama do casal, cujo um das partes não respeita totalmente o outro. E isso também faz sentido para a história. Faz sentido também porque a aproximação da Quina era mais com o pai dela do que com a mãe. Ela trabalhava bastante com a mãe no campo. E a história vai trazer muitos enredos, vai trazer vários personagens, é uma história cheia de personagens. É o que eu gosto de falar para todos os alunos que assistirem essa videoaula, é para não focarem no enredo, pessoal. Não foquem no enredo, não tentem decorar as ações de personagens. Isso não é questão de vestibular. O vestibular, ele pede para você entender o contexto daquela obra, né? Se eles estão pedindo uma obra no vestibular da UFA, é porque essa obra significa alguma coisa no contexto atual e foi muito importante quando ela foi produzida. E a questão aqui importante na atualidade que a gente está falando é o feminismo. É essa posição da mulher, né, como figura central, da mulher forte protagonista. Então, o vestibular está interessado em saber se você captou essa informação através da leitura do romance. Se você entendeu ali a posição da Sibila, o que ela representa ali naquela sociedade, qual que é o contexto social daquela obra, por que ela foi escrita naquela época. É isso que o vestibular quer saber. O vestibular quer entender se você teve criticidade para interpretar aquela obra. Ele não quer saber se você lembra o nome de todos os personagens, se você lembra as ações de todos os personagens. Então, foquemos aí na figura da mulher central, que é basicamente o que o vestibular UFO vai pedir para vocês. A gente vai analisar umas questões depois. Dito isso, o desenrolar de personagens, muitas pessoas vão entrar aí na história, muitas relações vão ser construídas, e no final de tudo a gente vai entender que, bom, eu disse sem spoilers, né, pessoal, vocês podem acompanhar no slide, mas eu vou dar spoiler sim, porque o vestibular já tá aí, quem já leu o livro já leu, porque agora já fica bastante em cima da hora para começar a obra, então vai sair spoilers aqui. E o interessante de tudo, né, que é o plot twist final, é que apesar da Quina amar muito o seu filho adotivo, o Custódio, ela acaba deixando a herança para Germa, a sua sobrinha. Por quê? Porque eu acho que ela acredita nessa questão da mulher no poder. Os homens ali nesse livro, esse livro ele massacra realmente os homens, né? Os homens ali eles não tinham capacidade para assumir o poder, assumir a liderança familiar da família Teixeira, assumir as despesas da família, a questão financeira. Então, no final de tudo, depois de todo o desenrolar da história, da Síbila, que ela ganhou esse título, depois ela ter se... A Quina ganhou o título de Síbila, depois que ela conseguiu... ficar um ano acamada e sair de uma doença sem muitas explicações, uma doença misteriosa até, que aí as pessoas ao redor começaram a atribuir a questões sobrenaturais. Nossa, como ela se curou, né? Como ela foi forte para sair dessa doença, depois de ter ficado um ano acamada. E assim ela adquiriu, né, esse título de Síbila ali com as pessoas ao redor dela. Mais uma vez, descartando qualquer poder sobrenatural que essa personagem tem. A questão sobrenatural talvez foi atribuída pelas crenças da sociedade ao redor ali da Quina, que estava sofrendo uma doença e ficando acamada durante um ano inteiro. Então, a questão sobrenatural não foi atribuída pela Síbila, pela Quina. E ela não tem poderes sobrenaturais. A sociedade que começou com esse estigma, que ela tinha poderes sobrenaturais por causa da esperteza dela, por causa dela ter conseguido aí sair dessa doença estranha que ficou por um ano inteiro.
Então, muitas pessoas da sociedade gostavam de se aconselhar com a Síbila, com a Quina, gostavam de pedir conselhos, era uma mulher esperta, era uma mulher realmente à frente do seu tempo, uma mulher que não se satisfez ali por ser uma mulher na posição de dona de casa, uma mulher que se casou com o marido para cuidar da família, essas coisas ela não se contentou. Inclusive, ela tem uma proposta de casamento no livro, ela recusa e faz uma previsão, né? Faz ali uma previsão de Síbila, né? Literalmente, ou de uma vidente, que essa pessoa que pediu para casar com ela iria se casar com uma outra mulher. Então ela meio que não quis, apesar de ter afeição por esse moço, ela não quis casar com ele, porque eu acho que ela entendeu que essa não era a função dela na sociedade, que ela realmente não se encaixava aí na questão da pacificidade, da pacificidade, né, de ser pacífico ali na questão feminina. Então ela quis tomar as frentes da família dela, da família Teixeira. E no final de tudo, observando o jeito boêmio também do seu filho adotivo Custódio, ela acaba confiando, né, os seus bens depois da sua morte e confiando também a administração da família a Germa, né, que é a sua sobrinha e segunda narradora da história também. Agora vamos falar um pouquinho de Portugal no enredo, né? O contexto histórico de Portugal no enredo. É muito importante saber porque às vezes as questões de vestibular também, além de trazer a temática central do romance, eles estão interessados em saber se você está ciente daquela obra, quando ela foi produzida e o porquê. Então é bom sempre ter em mente ali o que estava acontecendo quando a obra foi escrita, o que estava acontecendo quando o enredo é apresentado para a gente. Então tem aí o período de transição entre a monarquia e a república portuguesa, crise no sistema monárquico português, crescente satisfação popular com os privilégios da nobreza e da igreja, instabilidade política e econômica, ou seja, pessoal, um caos em Portugal. É um caos em Portugal. E em 1910, que é proclamada a República Portuguesa, existe o fim da monarquia constitucional, o início da Primeira República, período marcado por conflitos políticos, golpes, mudanças de governo, uma bagunça, gente, uma bagunça. Então a gente já sabe aí que vem crítica, né? Se não tá tudo bem, tem crítica. E a crítica do livro vai cair sobre a constituição da sociedade e a figura também masculina. Vai acabar com a figura masculina pelas essas questões aí apresentadas já do pai da Quina, já aí do filho da Quina. Então, realmente não tem como estar defendendo os homens nesse romance, pessoal. Foquem bastante nessa premissa. E o impacto, né, na vida cotidiana que estava acontecendo em Portugal na época do livro, né, na época que o romance foi escrito. É um conflito entre tradição rural e modernização social, porque o livro vai se passar bastante na zona rural. Ele só passa na zona rural, que é onde está a casa de Vessada, né, ali é uma sociedade campestre ali do campo. Vai mostrar o papel da mulher ainda limitado, apesar das mudanças sociais da época, das mudanças sociais de modernização. Vai falar isso, é por isso da força feminista, é por isso que estamos lendo esse livro em 2025. Porque a gente fala bastante de feminismo ainda e a gente precisa de falar ainda de feminismo. É uma luta que ainda precisa de muitas pessoas do nosso lado e muito estudo ainda sobre isso. E a presença marcante, né, da moral religiosa e da hierarquia familiar é constante, aquela questão, né, da igreja, do casamento. E, pelo que o livro traz, sempre o homem ele sai ali impune de todas as dificuldades que isso implica, né, da hierarquia familiar, da religiosa. E a nota que eu trouxe para vocês é que a Síbila reflete esse contexto, uma sociedade em transformação, onde a figura de Quina, a Síbila, representa uma ruptura com os modelos femininos tradicionais, que é a mulher ali do lar, a mulher do casamento. Certo, pessoal? Bom, os personagens principais, né? A Quina, mulher forte, crítica, intuitiva, ela é a Síbila, ela é a vidente, porém sem poderes sobrenaturais. Eu gosto de frisar isso também, porque se às vezes alguém não conseguiu ler o livro todo, só leu algumas partes, ainda acha que ela vai desenvolver algum poder sobrenatural, alguma coisa, mas não, gente, é só esperteza mesmo. É só uma mulher que está à frente do seu tempo, à frente das amarras da sociedade impostas, né, em 1950. Entendeu?
Bom, a família Teixeira, né, que a história e o enredo é circular, ele é um enredo que vai girar em torno da família e das pessoas ao redor dessa família Teixeira, é o retrato da sociedade tradicional do campo em Portugal. Então, vocês já sabem que vão ter várias críticas aí ao patriarcado por causa disso, né? Porque é o tradicionalismo, né? Aquela sociedade tradicional, aquela sociedade mais conservadora. E a autora Agostina Bessa Luiz vai trazer várias críticas a isso, pessoal. Bom, os temas que eu separei aqui, que provavelmente vão cair na prova, não só na parte de literatura, como também nas outras análises que vocês vão fazer de língua portuguesa na primeira fase do vestibular UF. O papel da mulher na sociedade, seja em um contraste do papel da mulher na sociedade na época do nosso romance, que a gente está trabalhando, a Síbila, e esse contraste com o papel da mulher na sociedade atual, né? Como que a mulher é tratada na sociedade atualmente. A gente dá para fazer um contraste de quando, da época em que esse romance foi escrito, com como a mulher é tratada agora na sociedade. Isso mudou? Mudou muito? Continua a mesma coisa? Ainda a gente precisa trabalhar bastante? Foi o que eu disse. Então, é uma reflexão. Sabedoria popular e educação formal, né? Pode ser que exista alguma questão que venha trazer aí essa comparação de como a Síbila conseguiu, né, ter essa esperteza, ter esse conhecimento social que acabava impressionando os demais. Tradição versus mudança social, né? O que é tradicional, o que é conservador, quais são as mudanças sociais, como é diferente o que foi no passado com o que é agora, o que ainda tem que melhorar. É basicamente nesse fluxo, pessoal. Individualidade, padrões sociais, conflitos familiares. Pode ser que entre questões aí que discuta, que mencione os conflitos familiares envolvendo aí a família Teixeira. Linguagem como forma de poder. É aí que pega, pessoal. A Síbila, ela só era considerada pela sociedade uma pessoa tão esperta e tão sábia porque ela sabia fazer o uso da linguagem, ou seja, ela sabia fazer o uso das palavras. As palavras cativavam as pessoas ao redor dela. Então, ela era uma mulher que realmente impressionava. Pode ser que caiam questões relacionadas ao uso da linguagem da Síbila para com as pessoas na questão da persuasão, né? Na questão da lábia ali que ela entregava para o pessoal acreditar que ela realmente tinha um conhecimento ali sobrenatural, conhecimento de uma vidente. O estilo e a linguagem do nosso romance. É uma narrativa introspectiva e filosófica, vai debater bastante essa questão social, a questão filosófica, a questão de interesses públicos, de interesses individuais. É uma linguagem refinada, uma linguagem cheia de simbolismo, até no título, é o simbolismo da Síbila, da vidente, é um símbolo. Então, vai trazer essa questão também, reflexões existenciais e crítica social, reflexões individuais dos próprios personagens e a crítica social em geral, ironia e análise psicológica das personagens, né? O trabalho da linguagem, o trabalho com o jeito dos personagens de terem ações dentro do romance, né? Isso é um outro foco bastante importante do nosso livro. O gênero romance, né, é um gênero literário que é um tipo de uma narrativa longa, em prosa, com desenvolvimento de personagens. O romance ele não se constrói com base em grandes ações externas, mas sim no mergulho dos pensamentos, sentimentos, conflitos internos de cada personagem, né? Principalmente o da nossa protagonista, a Quina, a Síbila. O foco está na complexidade emocional e na moral das personagens e não em uma narrativa com eventos grandiosos ou ações heróicas. Então é uma questão mais individual e emocional de cada personagem e sobre a moral, sobre o jeito deles. A gente vai ver isso bastante comparando o Custódio com o pai da Quina, né? O Francisco Teixeira. Ao comparar isso, a gente vai analisar psicologicamente o caráter desses personagens, a moral desses personagens. A história ela vai mergulhar dentro ali dos devaneios da Germa a partir da construção da história da família dela, cujo ela, a Germa, herdou todos os bens. Se eu não me engano, todos os bens a Germa herdou da Quina, né, da Síbila, menos 2 casas que foram compradas por ela após o falecimento da Maria da Encarnação, que é a mãe da Síbila. Certo, pessoal?
Dica de ouro para o vestibular que eu separei aqui nos meus slides para vocês. Leia com atenção os trechos sugeridos pela UFO. Leia com atenção porque nos trechos provavelmente vão trazer aí um diálogo entre personagens e vão pedir para vocês analisar. Inclusive eu trouxe duas questões dos vestibulares da UFO, questões do vestibular passado para a gente analisar e para vocês terem uma noção do que eles estão pedindo em relação ao livro Síbila no vestibular. Observe as descrições das emoções, das falas dos personagens, é isso que o livro trabalha, é esse tipo de romance que a gente está lendo, um romance que vai emergir dentro ali da cabeça dos personagens, né, dos sentimentos deles, das emoções deles, do caráter, da moral. Então, atenção aí nos trechos que a prova vai trazer para vocês, para fazer as questões, para perguntar. Eles não vão jogar uma questão assim, o que aconteceu com o personagem Maria Encarnação? A, B, C e D. Eles vão jogar uma questão de reflexão a partir desse livro, viu, pessoal? Preste atenção na ironia de Quina, né? Como ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que sabe usar a linguagem, que sabe usar muito bem as palavras. Então é muito importante a gente prestar bastante atenção na questão da ironia, né? Que ela fala, que pode aí trazer uma questão atrelada à língua portuguesa, com uma fala destacada de Quina, uma fala bem irônica, que vocês vão ter que entender o que a questão está pedindo para vocês analisar, tá bom? Linguisticamente, igual eu falei, pessoal, a interpretação do texto, conhecer o enredo, é a parte mais básica que vocês têm que entender. Tanto é que eu passei bem por cima. O que vocês devem focar mesmo é o que o livro quer dizer, o que o livro importa para a gente em 2025, o que o livro importa para o vestibular da UF. Relação entre título e o papel feminino na narrativa. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção. Tira um print desse slide, pessoal, e pode saber que vocês vão gabaritar as questões da sigla se vocês prestarem atenção nessas dicas aqui, sabendo e conhecendo aí toda a questão do livro, conhecendo a história e, mais importante, conhecendo o contexto social de escrita do livro e o porquê que ele está sendo trabalhado no vestibular agora, né? Por que a questão do feminismo presente no livro é tão importante para a gente atualmente ainda. O que pode cair? As mulheres vivem com uma clarividência que a educação não ensina. Isso aqui é uma citação que eu tirei de dentro do livro. E o que a gente consegue entender dessa citação? As mulheres vivem com uma clarividência que a educação não ensina. A gente consegue destacar a esperteza da mulher, né? E a personagem, Quina, como ela conseguiu aí se livrar das amarras sociais que colocariam ela numa posição de uma mulher que deveria estar em um casamento, gerando seus filhos, para uma líder de família, uma pessoa que está à frente das finanças da família, está à frente aí da família Teixeira. Crítica à visão machista da sociedade. Como eu mencionei anteriormente, esse livro acaba com os homens. Então, fiquem aí atentas à questão de machismo, à questão da importância do feminismo na sociedade. É um livro bem atemporal, ele vai conversar com questões que discutimos muito atualmente, pessoal. Concluindo, para a gente encerrar nossa videoaula, que é uma videoaula curta, uma videoaula para vocês se atentarem, né, depois da leitura do livro, é um reforço pós-leitura desse livro, que é um livro, repito, muito complicado, é um livro que eu demorei umas 3 leituras para eu conseguir concluir ele inteiro, umas 3 inícios de leitura. Então, eu espero que essa videoaula ajude a vocês a sintetizar as informações que vocês já têm de conhecimento desse romance, para poderem aí fazer uma ótima prova, uma ótima sessão de literatura na prova. É uma obra profunda, é uma obra filosófica e marcante, porque é profunda, gente, porque vai falar bastante de emoções individuais, até de emoções coletivas. E é filosófica porque vai debater questões de educação, questões de criação, questões familiares, questões aí de caráter, de moral, de ética. A Quina, né, a Síbila, ela representa a força da mulher diante da tradição. Então, gravem isso também. A força da mulher diante da tradição. Como as amarras da tradição impedem as mulheres de exercer aí um papel central na sociedade. Guardem isso daí. Compreender a obra é essencial para ir bem no vestibular da UF. Pessoal, eu acredito que com as leituras que vocês fizeram e com essa videoaula, vocês vão compreender bastante essa leitura, essa obra, porque, igual eu falei, a gente vem aí entendendo o contexto histórico quando a obra foi escrita, entendendo aí quem é a pessoa que escreveu essa obra através dessa videoaula. Então, eu acredito que
através dessa videoaula a gente conseguiu compreender bastante a obra, e não só a história, o enredo, né, o que acontece. Vamos para uma dica final. Não foque só no enredo, é o que eu estou falando para vocês, por isso que eu passei bem batido pelo enredo. A gente vai focar na análise do tema, nos diálogos, no simbolismo, na protagonista, como mulher central à frente de sua família, numa época que, gente, se vocês imaginam que agora é ainda difícil para a mulher desenvolver um papel justo e respeitoso na sociedade, vocês imaginam quando esse livro foi escrito, né? Em 1953. Então, vocês podem ter certeza que o machismo era muito mais presente em 1953 do que é agora, e ainda assim até agora é uma coisa que a gente fica chocado com o que a gente vê, com a questão do feminicídio. Todos os dias ainda a gente liga o jornal e podemos encontrar notícias de feminicídio ainda tão presentes, né, na nossa sociedade. Imagine em 1953, né? É isso que eu quero que vocês reflitam a partir dessa videoaula. E essa é a chave para interpretar bem essa prova de literatura, bem as questões que vão cair, é o nosso romance Síbila. E agora eu trouxe para vocês duas questões para a gente analisar, questões do vestibular passado. Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira é questão 57, da primeira fase do vestibular da UFO 2023-2. Analise as asserções a seguir, relativas ao romance A Síbila, de Agostina Bessa Luiz. A personagem Quina conota dependência emocional, por isso aspira ao casamento, em vez de aspirar à autonomia financeira fora do matrimônio. Pessoal, eu estou falando que esse livro aqui, ele vai criticar bastante o homem, ele vai colocar a mulher em posição central. Então, essa questão do casamento, a gente já pode estar tirando, né? Essa primeira, né? Voltando ao que a questão pediu, analise as asserções a seguir relativas ao romance A Síbila, de Agostina Bessa Luiz. Então, assinale a alternativa que apresenta apenas asserções corretas, né? Então, o que é correto? Não é correto aqui a gente afirmar dependência emocional da Síbila, né, da Quina, porque ela é uma mulher forte, independente, e ela não teria isso no caso. E ela não aspira ao casamento, pessoal, igual eu falei para vocês antes. Ela negou até um pedido de casamento. Já excluímos essa primeira alternativa aí. Ela não é uma asserção correta. A segunda. O narrador aborda aspectos da condição sociohistórica e psicossocial feminina, entre eles a relação entre dinheiro, casamento e independência. Pessoal, tudo que eu falei aqui para vocês, podem assinar. A 2, com certeza, é uma asserção correta. Agora vamos a 3. A localização do enredo no norte de Portugal intensifica supostos comportamentos do gênero esperado de gênero esperados de Quina. Aqui está perguntando se pela localização, por ser do campo, por ser um enredo que se passa no campo, a gente espera, isso intensifica os comportamentos da Quina na obra? Sim ou não? Eu acredito que sim, pessoal. O enredo, o contexto social influencia muito. Então, a 3 também é uma questão que a gente vai assinalar como asserção correta. O choque geracional entre mulheres da mesma família inexiste no romance, assim como inexistem argumentos que envolvem questões financeiras. Pessoal, o romance inteiro vai falar desse choque geracional, porque ele já começa com a sobrinha narrando a história da tia depois dela ter falecido. E também o livro traz essa questão geracional entre a Quina e a Germa, que elas vão ter ali seu tempo de convivência. Então, pode assinar também. Não pode assinar, pessoal. Você não pode assinar porque está escrito choque geracional entre mulheres da mesma família e não existe no romance. E ele existe bastante, porque vai falar desse choque cultural, sim, nessa questão da relação aí entre os personagens. Então, vamos excluir essa questão 4, vamos assinalar ela como asserção incorreta. E vamos aí passar para 5. Quina problematiza o casamento e a maternidade como traços fundamentais para a constituição do papel social da mulher. Sim, gente, ela problematiza o casamento e a maternidade. Ela problematiza a questão da mulher ser do lar, a questão da mulher ser essa mulher pacífica do lar, essa mulher que não está à frente, essa mulher que não instiga a liderança. Então, a gente pode assinar como asserção correta a questão 5 mesmo.
Então, vamos ver, ficou 2, 3 e 5. Temos alguma que é 2, 3 e 5, é a alternativa B, 2, 3 e 5. Viu, pessoal? A questão 57 é uma questão que fez a gente analisar, né, o papel da mulher, o feminismo aí, que era dessa época. Trago pela aqui. E vamos passar agora para uma segunda questão, que eu trouxe também, uma última. Questão 64, o processo seletivo do ano passado, 2024-2. Aí essa questão, igual eu falei para vocês, ela traz um trecho para a gente analisar. Vamos analisar esse trecho então. Prestem bastante atenção, pessoal, no que o enunciado da questão vai pedir para vocês. Vamos lá? Ela, Germa, não respondeu, pôs-se de súbito a balançar-se desastradamente, como uma criança que explora o perigo de um jogo. A cadeira esquiava pelo soalho, embatendo contra as ripas que sustinham os montes de... Peraí, pessoal, que eu tô com a tela bem pequena aqui, não tô conseguindo ler. Pronto, acho que agora vai. Vou começar de novo. Bom, vamos ao trecho. Ela, Germa, não respondeu, pôs-se de súbito a baloiçar. Lembra que eu falei que vai ter umas palavras aí que vão trazer algum embate por causa da linguagem que era utilizada na época e por causa também da escrita em português de Portugal? Então, essas palavras aí, mas baloiçar-se desastradamente, acho que a gente já consegue assimilar balançar-se. Então, é isso que está pedindo. Pôs-se de súbito a baloiçar-se desastradamente como uma criança que explora o perigo de um jogo. A cadeira esquiava pelo soalho, embatendo contra as ripas que sustinham os montes de perupipo, das enormes três de um prato, que enrugavam a sua pele ferrugenta, ou as maçãs enviadas de vermelho, que o povo chama macheadas, e desprendem um ativo perfume fresco e selvagem. Em A Síbila, de Agostina Bessa Luiz, o objeto cadeira de balanço assume um papel simbólico na construção da narrativa, pois ela representa a resistência ao progresso e à modernização. A cadeira de balanço reflete o desejo das personagens de se manterem firmes nas tradições antigas. Já não vamos nem continuar lendo a questão A, porque a questão do livro não é se manter firme a tradições antigas. Como eu falei, a modernização é a mulher à frente naquela época. Se a gente imagina como é difícil a luta das mulheres em 2025, imaginem vocês aí em 1953. Então, eles não estão firmes aí às tradições antigas. Vamos a B. Instabilidade emocional e psicológica da personagem principal, Kina. Cadeira de balanço representa atraso psicossocial à medida que simboliza a busca incessante por um sentido na vida e nas relações familiares conflituosas, como mimetizado por Bernardo. Pessoal, essa também não. Instabilidade emocional e psicológica não é uma característica da personagem Kina, da nossa personagem principal, a Síbila. Já podemos pular a B também. Passividade e a aceitação do destino. Ela é um elemento que remete à ideia de que os personagens estão resignados às circunstâncias da vida, sem buscar ativamente mudar seu curso, como demarca a personagem Abílio. Também acredito que não, pessoal. A personagem, a Síbila, o romance da Síbila, ele preza por essa busca ativa da mulher. Então, acredito que sem buscar ativamente mudar o seu curso não faz parte da questão dessa cadeira que eles pedem aí esse simbolismo para representar. Então, nos resta a D. Vamos ver o que a D fala. Continuidade e a transmissão de saberes e valores entre as gerações via legado matriarcal da família. Pessoal, eu gostaria de a gente ter começado a ler pela D, mas a gente começou pela A, porque essa frase já entrega, essa primeira frase, né, da D já entrega tudo que o romance pede para a gente. Então, esse simbolismo sim é representado pelos valores entre gerações via legado matriarcal da família. A presença da cadeira de balanço junto à personagem Germa conota a centralidade da força feminina na estrutura familiar e a rememoração.
Gente, é a rememoração, porque o livro começa com a Germa lembrando da falecida tia Quina, a Síbila, com essa rememoração, e ela começa relembrando sentada aí nessa cadeira de balanço, que ela estava, né, a balouçar-se, conforme o português de Portugal. Entenderam, pessoal? Busquem as questões que estão ligadas à força da mulher, à geração, a questão da mulher na família, a questão da mulher passando sabedoria para as pessoas próximas a ela. No caso, a relação entre a Síbila, que é a Quina, e a Germa, relação de sobrinho e tia, uma relação pautada aí por aprendizagem, por observação, por conscientização e por muita sabedoria. Então, foquem aí. A questão dessa última questão que a gente avaliou é a D, né, a alternativa correta, que vai falar sobre a transmissão de saberes entre as gerações via legado matriarcal da família. Estudem aí essas duas questões, pessoal. Eu desejo uma ótima prova para vocês nesse domingo, que provavelmente questões relacionadas à Síbila serão questões parecidas com as que foram trabalhadas nos vestibulares UFOS anteriores. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Um abraço. E um beijo também. Tchau, tchau.